Fala aí, pessoal, tudo bacana? Joinha? Bom, vamos lá para a gente entender como é que a gente vai rodar o Visual G, né, que é um dos nossos aplicativos. Vou falar de dois, né, tanto o Visual G quanto o Portugal Studio. Mas vamos lá. Visualg, você vai procurar no Google por Visualg, simples assim. Então, Visualg é a versão 3 dele, né, então visualg3.com.br. A gente pode ir lá no site. O site vai redirecionar você para um repositório de download, né? Então aqui, ó, baixar o Visual, aqui em cima. Bacana. Baixar o Visual e baixar aqui embaixo. Versão 3.0.7. Ok. Lembrando que o Visual funciona para Windows, né? Especificamente. Ó, clique para acessar o SourceForge, que é um local para poder baixar a versão, né? Para acessar o SourceForge, que economiza o tráfego do pessoal e é mais interessante. Só esperar alguns segundos. Acho que é aqui em download, né? Se não me engano. Isso, ó. Espera os 5 segundos. Ele vai fazer o download. Eu vou salvar aqui na minha pasta de downloads. Visual 3.0.7.rar. Aqui compactado, né? Ele é pequenininho, já baixou, 12 MB. Eu vou lá ver como que está o arquivo. Eu preciso de ter o WinRAR para poder descompactar ele, né? Então, botão direito nele, vou extrair para Visual 3.0.7, uma pasta. Vai criar uma pastinha. Então, dentro dessa pastinha vai ter o Visualg e vai ter o executável dele. Então, não precisa nem de instalação nesse caso. Ele nem instala, ele só executa, né? Então, esse é o arquivo de instalação. Se você quiser, você pode fazer o botão direito nele e enviar para a área de trabalho, que é criar atalho. Se a gente ver aqui agora, na minha área de trabalho, está lá o Visualg. É só executar ele e ele está pronto para poder usar, né? Enfim, qual que é a intenção aqui, né? O que é o algoritmo? Por que a gente está usando o Visual? A gente pode usar outros aplicativos que também possuem a mesma forma de pensar algoritmos, né? A gente consegue trabalhar ele de outras formas. Eu estou com um problema que parece que é com a minha placa de vídeo. Estou numa máquina virtual, né? Então a placa de vídeo costuma ser meio estranha aqui para alguns aplicativos. Mas enfim, um algoritmo, a gente está aprendendo sobre algoritmos, né, lá na nossa, no nosso guia, e os exemplos do guia, eles estão nessa linguagem que a gente chama de Visualg, né, ou Portugal, que é uma linguagem interpretada, derivada de um português tradicional, assim, né, enfim, de uma forma menos técnica, né, mais para aprendizado mesmo. Se você quiser, você pode vir aqui em arquivo, abrir. Não, vou salvar o arquivo que eu estou. E tem uma pasta de exemplos, ó. Tem uma pasta de exemplos aqui que tem muitos exemplos do Visual. Que a gente pode usar para poder aprender algumas coisas, entender quais são as opções da ferramenta, né? Então, por exemplo, vou pegar um aqui de média. Acho que é média aluno. Olha lá. Então, a gente tem um exemplo que você pode aprender como que você usa as coisas, como que você declara as variáveis, enfim. Bom, todo algoritmo começa com a palavra algoritmo e tem um nome. Então eu posso dar um nome para ele aqui, ó, média notas. A média notas é o nome do meu algoritmo. A disciplina, aqui ó, são comentários, né? Tudo que tem barra barra, começando com barra barra, é uma linha que o interpretador ignora. Então todas as linhas começando com barra barra, elas são ignoradas. Então se eu quero escrever alguma coisa, isso é apenas um comentário do código. O escrito que está comentado é só para seres humanos entenderem, mais nada, né?
Bom, então eu tenho algumas seções aqui. Ó. Eu tenho o início algoritmo, que é a palavra algoritmo e o nome do algoritmo que eu estou fazendo. E a última palavra, que é o fim algoritmo. Essas palavras são palavras reservadas, eu não posso errar elas. Fins algoritmo, não, tem que ser o nome certo da palavra, certo? Eu tenho uma seção de variáveis, então eu tenho uma seção var, né, e essa seção tem as declarações das minhas variáveis, e eu declaro as minhas variáveis aqui. Isso a gente viu lá no nosso guia, os tipos de variável. Né? Então, a variável nome aluno é uma variável caractere, que eu vou ter caracteres dentro dela, né? Letras, letras maiúsculas e minúsculas, e acentos, e caracteres de pontuação e tal. N1, N2, N3, N4 são três variáveis do tipo real, do conjunto dos números reais, lembra? Que a gente chama também de float. A gente pode chamar também de float, que é de variáveis de ponto flutuante. Beleza. A variável soma, ela vai ter a soma das notas do aluno, ela também é do tipo real. E a variável média, também do tipo real. Então, todas elas podem ser do tipo float também. Né? Quando a gente migrar de linguagem, o nome mais comum é float. Que significa que ela tem vírgula no nome, tem valores fracionados, não são inteiras. Se eu tivesse, por exemplo, uma variável chamada idade, ela poderia ser inteira. Inteiro, do tipo inteiro. Certo? Por quê? Porque uma idade inteira. Você não tem 30,5 anos, normalmente. Né? A gente não mede assim. A gente mede ou 30 anos ou 31 anos. Né? Enfim. Então, não é o nosso caso. Depois eu tenho uma seção que é o início algoritmo. Nesse início algoritmo, eu inicio o algoritmo e vou fazendo uma sequência lógica de coisas para poder resolver o meu problema. Então, nesse algoritmo, eu faço o quê? Ó? Eu escrevo na tela. Então, digite o nome do aluno. Aí, leia aluno. Depois, escreva, digite a primeira nota. Aí, leia. Eu vou ler o quê? Eu vou ler a variável N1. Então, o que o usuário digitar no terminal vai para o conteúdo da variável N1. Aqui vai para o conteúdo da variável nome aluno. Repara que nome aluno é do tipo caractere, então pode digitar letras. N1, N2, N3 e N4 são variáveis do tipo real, então só pode digitar números. E detalhe, números com casas decimais com ponto. Aí tem umas variações aqui que pode ser com ponto, pode ser com vírgula, depende do padrão que você vai tomar. Certo? E depois eu faço uma conta. Então na linha 20 aqui, ó, é o resultado da minha conta, basicamente. Né? Então eu tenho a variável soma, aí ela recebe, ela recebe o resultado de, então é sinal de menor tracinho, que faz uma setinha para a esquerda, né? Então soma recebe N1 mais N2 mais N3, e depois média, a minha variável média, recebe, né? Soma, total da soma, dividido por 4, para poder calcular a minha média. E no final escreva média, a variável média, simplesmente. Certo? A gente pode executar ele aqui, vamos ver se ele vai funcionar de primeira. Se não vai ter nenhum problema, posso vir aqui em Run, rodar o algoritmo. Posso dar um F9, ou só rodar, clicar aqui em Run, executar e rodar o algoritmo. Ele vai aparecer uma simulação de terminal. Eu vou colocar o nome. O nome é Alberani. Olá, Alberani. Primeira nota, tirou 3. Segunda nota, ele tirou 4. A terceira nota, ele tirou 5. E a quarta nota, ele tirou 4 de novo. Ele vai fazer a média. Fim programa, a minha média foi 4. Certo? Tem que calcular aqui a média, que se tá certo, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tirei 16, dividido por 4, deu 4. Certo? Deu um número inteiro. Mas poderia ter dado números reais. Vamos executar de novo, ó. Vou dar o algoritmo. Então eu tirei 3,2. Tirei 4,3. Tirei 5,4
tirei 6. Depois tirei 3. Então a minha média foi 4,675. Então pronto, ó. E detalhe, ó, o Visual, como ele é um programa educativo, né, para fins pedagógicos, né, ele é bastante simples, não espere nada elaborado dele, né? Ele simplesmente pretende te dar uma visão geral de o que é construir um algoritmo, né? Então, nesse caso, por exemplo, repare o seguinte, ó, quando você vai executando o algoritmo, do lado de cá, ó, aqui em variáveis de memória, ele mostra para você a memória do computador, a memória do simulador que ele está usando aqui agora, né? Então eu tenho aqui todas as minhas variáveis e os valores de cada uma delas. Vamos lá, vamos executar de novo e prestar atenção aqui nas variáveis de memória. Então vou lá em executar e vou rodar o algoritmo. Repare que quando ele inicializa, ó, quando ele inicializou o algoritmo, todas as variáveis foram zeradas. Olha lá, ó, a variável nome aluno é do tipo caractere, está vazia, N1 até N4 do tipo real está zerado, sol e média tudo zerado. E eu vou digitar valores aqui agora. Lúcio, repara que esse valor que eu digitei foi direto para cá, para minha variável Lúcio. Desculpa, meu nome aluno, né? Nota 1, vou colocar aqui 2, 3, 4 e 5. Ó, repare que enquanto eu não der Enter, a quarta nota, enquanto eu não der Enter, ele não preencheu aqui o valor. Quando eu der Enter, ele vai preencher o valor em memória. E vai fazer as contas, ó. A soma deu 14 e a média deu 3,5. E fim programa, fim da execução. Ok? Isso aqui é um simulador de console, como se fosse um programa para você executar. E é isso, pessoal. Ó, o Visual é basicamente isso. O que você pode fazer para treinar bastante com ele? Você pode vir aqui nos exemplos do Visual, né? Então, você pode vir em abrir, achar a pastinha do Visual que você acabou de instalar ele, ó, uma pasta exemplos, e você pode fazer um cálculo, um outro cálculo médio aqui, né? Você poderia, por exemplo, combinação, combi. Aqui, é um exemplo de código que concatena, que combina elementos. Aí você começa a entender o código, você começa a interpretar o código, a entender como que você pode... deixa eu melhorar aqui o tamanho da fonte. 2014 aqui, ó. Como que você pode interpretar esse processo, né? Então, lá. Todo algoritmo começa com um algoritmo, tem um nome, vou chamar ele aqui de teste. Eu tenho os meus comentários, as minhas linhas comentadas, que servem só para humanos lerem, simplesmente. Eu tenho as minhas declarações de variáveis, nesse caso aqui são só variáveis inteiras, e estou numa linha só. Então, NP, TU são todas variáveis do tipo inteiro. Variável do tipo inteiro significa que só vai receber números dos conjuntos dos números inteiros. Lembra lá do ensino médio? Número inteiro, positivo ou negativo. Não tem número fracionário, não tem número real, não tem parte... não tem fração, enfim. Não é um caractere, é só um número do tipo inteiro. Ok? Ele começa, escreva o número, leia N. Escreva a taxa, leia P. Aí, U recebe 1. Aí ele vai fazer um loop aqui, ó, para T de N menos P mais 1, então N menos P mais 1, até N, ou seja, ele vai fazer essa regra, faça. Ele vai fazer daqui até aqui, o fim para. Ele vai repetir esse bloco enquanto essa expressão for verdade. Então, ó, para T. Então, quanto que vale o T? Ele não está definido o T ainda, que é aliás, o T é o que ele quer percorrer. De N menos P mais 1, então você tem que saber quanto que é o N, quanto que é o P mais 1, até N. Ele vai saber o que é o número que a pessoa está escrevendo. Ele calcula a combinação de NP a P. A combinação possível de elementos. Ele vai fazer o loop e vai falar, ó, que U recebe U vezes T.
Ele vai passar várias vezes aqui para poder fazer o vezes t. Depois ele passa, ó, para t de 2 até p, faça o recebe o dividido por t. O div aqui é o resto da divisão, certo? Então ele recebe o resto da divisão de t de u por t. Então para poder ter um valor completo, né? E a combinação de tantos elementos, de 10 elementos P a tantos P é igual a U. Pode rodar o algoritmo, ó. Execução, rodar o algoritmo. Vamos colocar um número aqui, 5. A taxa é 3. Combinação de 5 elementos 3 a 3 é igual a 10. Eu tenho 5 elementos e eu posso agrupar eles de 3 a 3. Eu vou ter 10 combinações possíveis. É um cálculozinho matemático lá de combinação. Propriedades distributivas, não, esqueci agora como chama isso na matemática. Mas enfim. Pegamos um algoritmo aleatório aqui, né? Então a questão não é pegar um algoritmo aleatório, é escrever o seu próprio algoritmo. Essa aqui é a ideia. Certinho? Então esse é o Visual. Vou fazer um outro vídeo agora sobre o Portugal Studio. Só tem uma interface um pouco diferente, roda web, não precisa baixar e tal, mas a ideia é a mesma, só que muda a linguagem um pouco. Ok? Podemos falar, até mais.